porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitem alguém dentre os mortos. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que nós percebemos aqui, nesse primeiro momento, que existiam 2 pessoas que estavam vivas. Um era pobre e não tinha nada, e tinha um rico. E esse pobre, ele é chamado de Lázaro. Por esse pobre ter um nome, esse mendigo ter um nome, que aqui passa de uma parábola para um caso real. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que lê, tem pessoas de outras denominações que lê esse texto e diz que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, não sabe o que está acontecendo e ela está dormindo. Esses são os adventistas e as testemunhas de Jeová. Eles acreditam que quando a pessoa morre, fica inconsciente, dormindo. E aí eles dizem que aqui, nesse caso do rico e o Lázaro, eles dizem que é uma parábola. Mas só que parábolas é comparação de um fato real com as coisas espirituais. E na regra gramatical, uma parábola nunca pronuncia nome de pessoas. E aqui a Bíblia está falando no nome de Lázaro. Então isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma invenção, isso aqui é uma realidade. O que aconteceu realmente com esses personagens. E a Bíblia fala exatamente o que vai acontecer com cada pessoa. E quando nós partimos dessa vida, estivermos do outro lado, cada um de nós teremos consciência do que tudo que aconteceu aqui na terra. Tanto dos nossos atos bons, como dos nossos atos maus. Essa é a realidade. Em Apocalipse, ali começando do capítulo 6, fala claramente que João viu as almas daqueles que clamavam abaixo do trono de Deus. O morto vai clamar? Não, só uma pessoa consciente que clama. As pessoas que morreram estavam clamando embaixo do trono de Deus. Então, nós entendemos que cada pessoa que partir para a eternidade está consciente e não inconsciente, como ensinam essas 2 denominações. E também existem aqueles que acreditam que a pessoa morre, mas que através de um médium ela pode retornar para entrar em comunicação com a família através do médium. Esses são os espíritas. Eles dizem que a pessoa morre e passa por uma reencarnação. Aí eles falam sobre o karma e a reencarnação. Reencarnação é a pessoa ir para um corpo. E karma, que vai dizer que corpo é esse. Segundo os espíritas, que é contrário à palavra do Senhor, dizem que se você for uma pessoa muito mal aqui na Terra, e você morrer fazendo maldade, você vai reencarnar para um corpo de animais. E aí existem alguns espíritas que não concordam mais com essa teoria, mas a maioria acredita nisso,
que conforme as obras, conforme o que fizerem aqui, vão ter que pagar através do karma. Tudo isso é ilusão da cabeça dos espíritas. E aí, você que está aí, você acredita que quem morre volta para se comunicar, volta através de um médium, para então falar com as pessoas vivas? Quem morre volta? A palavra de Deus fala claramente, depois da morte segue seu juízo. Mas se a pessoa quer insistir que quem morre tem capacidade de vontade de receber um espírito de uma pessoa que morreu, por que será que as pessoas que foram mortas, enterradas em algum terreno por aí, pessoas desaparecidas, que a família não sabe onde está o corpo, porque esse médium, se fosse verdade, não recebe esse espírito dessa pessoa e falaria para a família, olha, tal fulano me matou e me enterrou em tal terreno. Não seria um benefício para a sociedade? Os casos policiais não seriam resolvidos? Quando as famílias estão desesperadas com parentes desaparecidos, não seria uma grande coisa? Não seria uma bem realização, uma situação positiva para a sociedade? Não seria? E por que isso não acontece? Porque na realidade, quem morre não volta mais. Quem morre está no lugar preparado para o juízo final. Mas também não estou dizendo aqui a vocês que quem morre agora já está no inferno queimando no fogo. Isso não é verdade. Tem gente que crê nisso. Porque se a pessoa que morre agora já está no fogo, que julgamento ela terá? Ela está julgada. Ou Deus vai julgar ela e jogar novamente no mesmo fogo onde ela está sofrendo? Não faz sentido também. Também não faz sentido a pessoa também estar ali como num sentido eterno de sofrimento. Porque aí nos leva para uma compreensão de que quando Cristo nos levar para um lugar que Ele preparou, talvez eu não lembre do meu parente, eu não lembre de ninguém, quando estiver num lugar de bonança, preparado por Deus. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, suportaria dia e noite, e o século dos séculos, por toda a eternidade, ouvir aquilo que Ele havia criado com os seus filhos, gritarem. Não escolhe rico ou pobre, é uma questão de escolha. Então, e tiveram experiências diferentes na eternidade. O que eu quero dizer é que se nós passarmos por isso, nós precisamos partir bem para a eternidade. Porque caso contrário, nós teremos experiências desagradáveis. E aí, aquele rico que estava sofrendo, totalmente consciente, o que ele lembra? Ele lembra da casa dele paterna. O que ele lembra mais? Que ele tinha 5 irmãos. O que ele quer que aconteça? Que alguém venha aqui na terra e avise os irmãos deles que o lugar onde ele está não é bom. E ele já está sabendo que a mesma conduta, o mesmo caráter dele na terra, os irmãos dele estão no mesmo caminho. E ele já sabe que se os irmãos dele morrerem, do mesmo jeito como ele estava na terra, eles irão para o mesmo lugar. Isso quer dizer o quê? Que todas as pessoas que morreram, hoje, eles estão preocupados com as pessoas que estão vivas. Principalmente aquelas que partiram sem Deus no coração. Quanta gente está preocupada com seus parentes? Quanta mãe está preocupada com os seus filhos? Quantos filhos estão preocupados com seus pais, que eles partiram sem Deus? E aí ele implora, mande alguém lá na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos,
E eu não quero que eles venham para cá. E aí, Abraão responde para ele, lá tem Moisés e os profetas. Ou seja, sabemos que aqui em Carapicuíba, segundo a informação que eu tive, é o lugar onde tem mais igreja evangélica do Brasil. E aqui em Carapicuíba. Nenhum outro, nem em Buda das Artes, nem Taboão da Serra, ganha Carapicuíba de igrejas abertas. Então, para onde você for, para onde você andar, você vai ouvir alguém pregando a palavra de Deus. Então a pessoa precisa fazer uma escolha. Ninguém vai ser forçado a fazer aquilo que não quer. Deus, Ele é amor e também é justiça. Deus é amor porque Ele deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Quer beber? Beba. Quer se prostituir? Se prostitui. Quer usar droga? Use droga. Você quer beber cachaça? Beba cachaça. Esse é o amor de Deus. Ele está permitindo que você faça tudo isso. Mas também Ele é justiça. A justiça dele é que Ele vai permitir que você colha exatamente o que você plantou. Você vai beber. Você vai adquirir uma cirrose. Você vai usar droga. Você vai ter uma overdose. Você vai se prostituir. Você vai pegar uma AIDS. Esse aí é a justiça de Deus. Vai permitir que pela tua escolha, você colha exatamente o que plantou. Só que o homem, a humanidade, é injusta. Ela planta. Quando colhe as coisas desagradáveis, quer colocar a culpa em Deus. Adquire um câncer através do cigarro, um câncer na garganta, no pulmão, por ter fumado a vida inteira, e a culpa ainda é de Deus. A pessoa se prostitui, bebe cachaça, pega uma doença, a culpa é de Deus. Porque as pessoas não têm coragem de dizer, a culpa é minha. Porque isso é uma síndrome desde o Jardim do Éden. Quando Deus falou com Adão, o que tu fizeste? Ele falou, a mulher que tu me deste. Quando ele falou com a mulher, o que tu fizeste? A serpente me enganou. É o síndrome do Éden, é jogar a culpa no outro, é não assumir a responsabilidade. Aí um monte de gente fica sofrendo aí, com várias doenças, e não tem a coragem de dizer, olha, eu estou com câncer aqui no pulmão, porque eu fumei a vida inteira. Não, mas o que ele faz? A culpa é de Deus. Não é a culpa de Deus. Deus é amor, te deu a liberdade para você escolher fumar ou não fumar. Você quis fumar? A justiça dele vai permitir que você colhe exatamente o que plantou. E assim, você parte dessa vida sem nenhuma condição de receber o amparo que Jesus prometeu através de gente. Então, o que nós percebemos com isso? Que no subconsciente tem muita informação. E na hora da morte, aquilo que mais desespera a pessoa da realidade espiritual é aquilo que vem à tona. E quando vem à tona, automaticamente essa pessoa pede perdão. Alguém fala, se não der tempo. Ninguém sabe quando não dá tempo ou não. Ninguém sabe o mistério da morte, o momento da morte. Então, é claro, quando Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Todos vão morrer, esse é o salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma coisa que eu devo afirmar a vocês, que no final dessa história, Jesus vai ter que ser vitorioso. E por que eu estou trazendo esse conhecimento para vocês? Porque se nós aceitarmos que todas as pessoas que fazem coisa errada estão perdidas, Jesus é um derrotado. Porque se você perceber, tem mais gente perdida no mundo do que pessoas que aceitaram a Jesus. Só na China e na Índia há mais não crente do que crente em todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia de quanta gente perdida tem nesse mundo. Há mais de 1000 tribos que não tem sequer um trecho do Evangelho na sua língua. A eternidade é uma coisa
certa e séria, sim, mas devemos acreditar que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. De uma forma ou de outra, Jesus vai ter e tem, através da criação que Ele colocou em nós, de que a pessoa na hora da morte seja salva. Por um relance de pensamento, tão rápido como a luz. Aquela pessoa que bebeu a vida inteira, não quis nada com o Evangelho, só fez coisa errada, quando estava ali entre a morte e a vida, quase apagando, quase saindo dessa vida, o Espírito Santo ainda tem poder para agir na vida daquela pessoa. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus, no último momento daquela vida, no último suspiro, pode trazer à memória aquelas informações do subconsciente para o consciente, e ele ali, não falando, mas mentalmente dizendo: Jesus, eu me arrependo, eu aceito a Ti como meu único Salvador. E eu creio nisso, porque isso tem que ser verdade. Porque se isso não for verdade que eu estou falando, em quantidade de almas que vão para o inferno, se alguém quiser crer que todo mundo que faz coisa errada morre já vai para o inferno, Jesus vai ficar com pouquinhas pessoas lá no céu. Isso eu estou falando das pessoas que estão no mundo. E aquelas que estão dentro da igreja, se fingindo de crente. Está na igreja, aleluia, glória a Deus. Quando vai lá para o mundo, faz exatamente o que o ímpio faz. Sem consciência, sem entendimento, sem arrependimento, e vão levando a vida. Quantos pastores estão sentando no púlpito e tem um amante lá fora? Isso acontece. Isso aí eu nem me assusto, porque acontece. É normal que isso aconteça, porque está carne, é no mundo. Fazer o quê? O mundo jaz no maligno. Mas eu acredito que no último dia, Deus vai fazer algo genial e mudar a história da humanidade. Eu não estou falando aqui, não estou defendendo uma teologia da salvação universal, tem aí big salvação, não. Eu estou falando que Deus vai ter uma solução no último momento para aquela pessoa que está partindo. Ele não vai perder aquela alma tão fácil assim. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Jesus. E o seu sangue foi por essas almas. Essas almas todas do mundo estão pagas pelo sangue de Jesus. Se todas as almas do mundo estão pagas pelo sangue de Jesus, o que é necessário fazer para se adquirir a salvação? Nada. Você só precisa aceitar o que já está feito. Deus não precisa se reconciliar com o mundo que precisa se reconciliar com Deus. Tudo está pago. O sangue de Jesus está pago. Aonde amudou o pecado, superamudou a graça. Não existe nada que você faça que possa superamudar a graça, mas a graça superamunda, assim é o pecado. Onde amudou o pecado, superamudou a graça. A graça sempre está acima. Jamais o pecado vai estar acima da graça. Então a graça do Senhor Jesus Cristo vai fazer a diferença. O Rick e o Lázaro tiveram essa experiência. Isso aqui só está como um aviso. Um aviso para nós. Vamos nos manter firmes e que no momento da nossa partida desse mundo possamos partir em paz com o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amados. Graças a Deus, uma palavra ministrada pelo pastor Rony, ao qual nós está aqui ouvindo essa mensagem e a solução da tua vida nessa noite. Uma Bíblia diz que se o filho for libertar, verdadeiramente ser livre. Aqui você está dando ouvido ao diabo ou Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o único que você precisa exclusivo eterno salvador da tua alma. Somente Ele pode perdoar
seus pecados e lavar a sua vida no seu precioso sangue. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Também amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo da decisão para você, talvez entrando em missão, ouvindo essa palavra de salvação na tua vida. A Bíblia diz: "Vinde a mim todo vós está cansado, oprimido, eu vos liberarei. Tomar sobre o meu jugo e aprender que eu sou manso e humilde de coração." Somente Jesus Cristo é o Salvador da tua alma. Também você está afastado do caminho do Senhor. Volte ao primeiro amor. Volte, porque Deus quer perdoar e dar o perdão para ti nessa noite. Que você aceita agora Cristo Jesus e volte para Cristo. Você está um filho pródigo, uma filha pródiga, é a chance de você voltar para Jesus. Jesus está com o braço aberto para dar um perdão à sua alma, à sua vida. E sua única solução e a esperança tua nessa noite. Glória a Deus. Aceita Cristo como seu salvador pessoal. Aleluia. Graças a Deus, esta noite, pela oportunidade que Deus nos deu nesta noite. Terça-feira, irmão, nós temos um culto da campanha, o encerramento da campanha derrubando muralha em Jericó. E eu terça-feira vou começar a unção que faz diferença no crente. Uma campanha sobre a unção de Deus na vida do crente. Então, estou preparando essa campanha para o benefício da nossa vida, para a nossa vida espiritual, para nós ficar mais cessados na presença do Senhor, para que possamos buscar mais a Deus, para despertarmos nossa vida espiritual e caminhar diante do Senhor. Porque Jesus está à porta, Jesus está às portas, Jesus está vindo, aleluia, e não está fazendo mais nada. Vimos uma entrevista que eu tenho falado para o João hoje de manhã, que nos Estados Unidos, um túnel de mais de quilômetro de distância, né? Centenas e centenas de ossos acharam lá, e de criança, jovem, adolescente ali, e várias pessoas mortas ali, decapitadas, sacrifício diabólico ali, fizeram ali, né? Satânico, tudo fazendo aqui em túnel, descobriram nos Estados Unidos, né? E estou acreditando que aqui no Brasil tem também. Por isso que nos Estados Unidos aparecia criança, adolescente, jovem, e não encontrava mais. Então, nada fica oculto, não. Nada fica escondido, né? Deus a mostra. Deus se revela, né? Porque não pode ficar impune assim. Então, descobriram realmente nos Estados Unidos, né? Então, e acredito que muitas pessoas foram presas já, pessoa milionário, pessoa rica, né? Pobre não, só gente rica mesmo. Estou acreditando que aqui no Brasil tem um túnel também. E os militares, os presidentes, os deputados, estão envolvidos, tudo isso aí envolvido, né? No desaparecimento de crianças. Então, vamos orar. A igreja tem que orar, né? E a igreja está orando nesse benefício, nessa causa, e vai ser descoberto tudo isso aí. Né? Vemos aquela mulher do Bruno, né, que desapareceu, né? E ninguém sabe. Ninguém sabe onde se encontra, né? Muitas pessoas somem, né? Então está sumindo. Então tem alguma coisa oculta, né? Diabólica, satânica por trás disso, né? Mas que Deus nos guarde em nossa vida. Vamos orar para que nossos filhos, né, se guardarem na mão do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. O soberano Pai está no céu. Deus, eu te louvo a Ti, eu agradeço a Ti, Pai, por esse momento, passando Teus pés, meu Pai. Recebe com gratidão, Seu Pai, o nosso benefício, o Seu espiritual na Tua presença, Pai. Abençoa Teu Espírito, as servas, as crianças, Senhor, que se encontram nesse local, Pai Celestial, nessa casa de oração, Pai. Mas abençoa grandemente, porque só Tu não pode abençoar. Tu pode entrar com providência aquilo que nós precisamos, Pai, almejar e conquistar, Senhor. Só Tu pode fazer isso por nós, Pai.
Porque tua palavra não diz, meu Deus, Pai, em João 16:24, até agora nada pediste em meu nome, pedi e receberei, para que possa a igreja ser completa. Essa é a confiança que temos contigo, Senhor. Se pedir uma coisa, segundo a tua vontade, tu nos ouve. E sabemos que nos ouve tudo que pedimos, sabemos que alcançamos, Senhor, a nossa oração quando pedimos perante ti, Senhor. Por isso, pela tua palavra, nos parece, meu Pai. Jamais, meu Pai, possamos, Pai, ser lançado no rosto do Senhor, Pai, sem negar aquilo que nós pedimos, Pai. Mas tu tens dado a teus filhos, meu Deus, a quem te pede, Pai, confere, Senhor, e recebe o Pai Celestial. Deus, eu creio na tua palavra, eu creio em teu nome, Pai. Deus, dá uma noite de paz, uma noite tranquila, sossegada, Pai, porque vamos dormir em paz, acordar em paz, e o Senhor vai nos estender em paz, Pai. Leva na tua parte, assim que tu disseste em cada um na tua parte, Senhor, Pai. Eu peço permissão agora, Senhor, que nós saímos na tua parte, porque vai teu sangue, Pai. Nós rogamos e pedimos essa bênção em Cristo Jesus, que reina para sempre e vive em nossa vida, Pai. Seja bom para pedir. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco e esteja conosco desde agora para sempre. Todo possa dizer: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o pastor, nada nos faltará. Operando Deus, quem impedirá? Amém, amém, amém. Que Deus abençoe todos os irmãos e vocês da transmissão dessa internet, e você possa abençoar a igreja para sempre. Amém, amém.